o quanto é importante a utilização da mídia. Quando nós fizemos o pedido de remoção, não foi porque saiu da minha cabeça, eu acordei num dia e falei, hoje eu quero remover o Marcola. Não, não tô, né? Tô afim de remover, não é isso. Nós estudamos, nós discutimos, né? Como foi feito em outros países? Como que aconteceu na máfia italiana? Deu resultado? Deu. Deu um max processo, isolamento, cárcere duro. O que aconteceu em decorrência disso? Quebra de cadeia de comando, primeira decorrência. Depois, disputa interna pelo poder e racha. Enfraquecimento paulatino da facção da organização. Foi isso que nós almejamos. Está acontecendo? Pois é, isso que eu ia te falar. Estamos em qual fase aí? O Nós estamos racha na está fase, acontecendo nós já tivemos a quebra de cadeia de comando, com as prisões e o mas isolamento com na federal. isolamento, né? Isso por quê? Porque sai ordens de lá e chegam informações. Claro, todas codificadas através de advogados e de familiares, né? Me permite um parênteses, Pois não. porque lá no início da conversa, eu não quis interromper o raciocínio do Sim. senhor, mas para quem está em casa, entender a dificuldade de quebrar essa comunicação. Um gravata, um advogado, conversando com seu cliente, usando termos como STJ e STF, não é muito natural da atividade jurídica Claro. dele? Aí, até você quebrar, eh, descodificar isso, né, e iniciar uma Entendeu que era aquilo. entender, Que era um iniciar uma código e não investigação. um processo. Então, assim, porque a população também entende que sempre porque o nosso país tem pouca credibilidade, né, os agentes Exatamente. públicos, a classe política tem baixíssima credibilidade, fruto de toda a sacanagem que é feita nesse país, né. Então acha que é sempre uma facilitação né, De mas maneira não, é nenhuma. muito difícil, a legislação permite, um acesso, né, do preso, que eles usam, né, mais profissionais ali, usando a carteirinha da ordem, e aí é muito difícil. Com Então, por certeza. favor, fale, pode continuar. Isso aí é bom. Eu até hoje dei uma entrevista e um repórter perguntou para mim, falou, doutor, mas então, com tudo isso que vocês fazem, né, não seria mais fácil cortar essa comunicação, porque tudo vem dos presídios, não é? Eu falei, não, não vem dos presídios, né? O senhor está enganado. Eu vou te explicar por quê. A organização hoje ela está tão estruturada, os setores estão tão bem solidificados. Eu digo que é uma engrenagem muito bem azeitada, né? Eh, o Marcola, ele nunca se preocupou em saber quanto que está vendendo de cocaína aqui nas biqueiras. Isso não era o trabalho dele. Ele era o CEO da empresa, né? O Soriano, o Cego, o Abel, o Funchal, e outros. Pô, isso não é o trabalho deles. Eu estou falando de uma empresa, de uma multinacional do crime. Então, eu brinco assim, né? Até quando eu dou aula e faço palestra. Doutor, o senhor não falou que ia isolar, que ia acabar? Eu falei, nunca falei que ia acabar com o PCC. Aliás, nem é minha pretensão. Mas eu vou acabar com essa geração do Marcola. Eu prometo para vocês. Ou pelo menos eu vou enfraquecê-la. Eu acho que eu não, né? Mas todo o trabalho que está sendo feito por todos nós está levando a isso. Eu vou te explicar por quê. Ah, Eles têm o direito, por exemplo, já tinham em São Paulo e tem no sistema federal. O que não tem no sistema federal é visita íntima hoje, a partir aproveitou a pandemia, depois houve a Acho que a própria lei. morte, né, Não, sim, eu sim, sim, lembro houve a que morte. teve uma portaria depois Isso, da morte que tirou a visita, então eu tenho o claro, prazer claro, de não ter visto, claro. visita íntima no presídio Sim, federal, porque foi em 2017, mas era exato, frágil. isso. Só depois lá pra frente que conseguiu tirar realmente, dentro do regulamento, né. Salvo aqueles que estavam em RDD que já não tinham, no regime Isso. disciplinar diferenciado. O que acontece é assim, que as pessoas têm que entender que na Itália é assim, né? Uhum. O preso, o líder da máfia, ele recebe advogado, ele recebe familiar, não é sempre, mas recebe. E ele vai conseguir passar a ordem codificada sem nenhuma negligência ou corrupção do servidor. É muito fácil apontar isso aqui, pô, mas não é só parar, né? Então, na verdade, eles acham assim, né? Às vezes uma parte mal informada, como a pergunta que me veio hoje, olha, não, então, tudo sai dos presídios, não tem um jeito de bloquear. Falei, não, primeiro, ó, eu ouvia muito o mantra que se acabasse com os celulares no presídio, acabava com o PCC. E eu sempre defendi que não. Vou te falar por quê. Porque não era só através do celular, né? Eu falei, vai acabar o celular, vai até atrapalhar um pouco
algum tipo de monitoramento ou investigação e vai continuar acontecendo crime. Só vai ter um delay. Uhum. Eu falo, a ordem, vocês não têm um delay aqui, às vezes, da transmissão? Sim. O delay pode ser de um dia ou pode ser de uma semana, no caso do Sistema Federal, que ele tem visita, Atendimento semanal. atendimento semanal. Então, assim, vai continuar entrando e saindo, seja através de familiar, seja através de um mau advogado, né? Que tem bons, mas tem ruins também. Assim como tem maus promotores, maus juízes, maus policiais. Mas não generalizando. O que eu quero dizer é assim, a gente tem que ter uma situação que é uma grande empresa criminosa, é uma multinacional do crime, tá? É uma SA. Então, eu costumo brincar assim, né? Eu não vou fazer propaganda, né? Nem merchandise, mas é para todo mundo entender. Se eu prender hoje toda a diretoria da Coca-Cola, o CEO e toda a diretoria da Coca-Cola mundial, você vai continuar a tomar sua Coca-Cola amanhã, semana que vem, no mundo inteiro. A máquina funciona sozinha. Funciona sozinha. Agora, se a Coca-Cola vai se associar com a Pepsi, só esse CEO, essa diretoria que você prendeu que vai resolver. Então, por que é importante as pessoas saberem disso? A cúpula só é comunicada e toma decisões estratégicas. Eu vou te dar um exemplo. Se agora houver, por exemplo, houve uma outra coisa que ninguém fala, mas eu já vou adiantar para você aqui. E eu já sabia disso, porque eu conheço esses caras, talvez mais do que a família deles, que eu escutei muitos caras. Eu sei como eles pensam. Não é que o meu policial, não, eu escutava. Inclusive, isso todo dia, toda noite eu escutava. Eles começavam a falar 8 horas da noite, o Marcola, o Carambola, todos eles, né? E eu sei como todos eles pensam. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque o Barcola, ele sempre diz o seguinte, nosso inimigo é o Estado. O crime não deve lutar com o crime. E é lógico, né? Há uma lógica nisso. Então, quando eles foram para o sistema federal, o que aconteceu? Houve um pacto, né? Houve uma trégua entre o Comando Vermelho e o PCC. O Marcinho VP mandou uma determinada advogada procurar o Marcola, ou procurar um outro líder emissário do Marcola, não foi diretamente o Marcola. Primeiro, pedindo dinheiro para financiar ações no judiciário, para tentar derrubar a portaria, que depois acabou virando a lei anticrime, que proibia as visitas íntimas. Então, o PCC liberou na época 5 milhões de reais, né? Eu tenho prova disso, para que essa suposta advogada ou uma ONG qualquer contratassem juristas para elaborar uma peça jurídica, um pedido. Foram feitos 2 pedidos. Uma ação no Supremo Tribunal Federal de descumprimento de preceito fundamental, denunciando que havia ofensa a direitos humanos, preso, etc., mas que por trás estava PCC e Comando Vermelho. E também, paralelo a isso, denunciar o Brasil, entrar com um processo na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que de fato está correndo lá. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? Que um dos efeitos do isolamento foi uma trégua da guerra entre Comando Vermelho e PCC. E você sabe o que gerou isso, Glauber? Gerou a diminuição do número de homicídios no país. Então, se foi... O que adiantou o senhor remover o Marcola? Adiantou muito. Muito mais do que vocês imaginam. Não só Marcola, claro. Foi o primeiro e o segundo escalão. Até um pedacinho do terceiro. Só não foi mais porque na época o secretário não concordou. Eu queria 50 nomes. E acabamos fechando em 15. Em 15 e eu já havia pedido mais 7. Que já havia sido deferido para o juiz, pelo juiz, por conta da Operação Echelon. Então foram 22. Os efeitos ainda vão ser estudados. Mas se você pegar, por exemplo, o que impacta mais o número de homicídios no país? É guerra por ponto de tráfico, é roubo e furto. Que é toda uma coisa ligada à outra. Aí aumenta o número de homicídios e isso acaba impactando no índice de segurança. Então, a gente tivemos em 2017 tivemos em 2017 mais de 100 de mortes nos presídios, acho que isso foi noticiado no mundo inteiro, chacinas em tudo quanto é presídio do país. Sim. Alcaçuz, Pedrinhas, enfim. E depois parou.
Você reparou que parou? Por que que parou? Porque quando houve essa conversa, entre aspas, intermediada por uma ONG do crime, né? O Marcola mandou o seguinte recado pro Marci VP. Meu irmão, o nosso inimigo é o Estado. O crime tem que estar unido. Aí parou a guerra. Pode ter um episódio aqui ou outro, no Mato Grosso, talvez no Nordeste, mas você não vê mais. Você não vê mais no presídio. Quantas mortes vocês noticiaram aí de guerra de facção no presídio? Verdade. E aí acaba o quê? Acaba que, inclusive, no ano seguinte, a remoção foi em 2019, você pega já em 2020, o índice de homicídios caiu. Mas não é porque caiu porque o Marcola mandou, não. Caiu porque acabou a guerra por pontos de tráfico. E isso impactava